Hoje eu vim trazer um apanhado parcial do que eu tô lendo até então. Eu acho que isso faz com que eu consiga afirmar mais na minha memória o que está acontecendo, o que está se passando em cada um deles. E eu tenho gostado cada vez mais de fazer isso, né? Vocês podem me dar um feedback depois, mas tem funcionado. Então vamos continuar, porque o que está bem a gente continua para poder ficar melhor. Então, esse mês a gente vai começar o projeto do Literacine. Eu vi que algumas pessoas já estão participando no Instagram, tá todo mundo usando lá a hashtag do Literacine, vai aparecer aqui. Quem quiser, quem tiver oportunidade, tiver interesse em participar, não esqueça de colocar a hashtag para poder encontrar e saber quem está participando. Esse mês a gente está lendo O Homem Duplicado, do José Saramago. Vamos fazer a leitura dele e logo depois assistir o filme de 2013 do Denis Villeneuve. Esse daqui é mais um Saramago que eu estou adorando, eu estou ali pela página 100, eu estou bem no início, mas eu já fiz algumas marcações aqui e Saramago é Saramago, né? É o meu autor favorito e consegue realmente fazer com que você fique implicado com aquela história desde a primeira página. Eu nunca tinha lido esse livro, o filme eu assisti, mas eu lembro pouquíssima coisa do que acontece. Eu só sei por cima, o que está na minha memória é um resumo do resumo do resumo, digamos assim. E eu sei que tem muita coisa que vai ser surpresa pra mim, tanto no livro e no filme também, apesar de eu já ter visto. O que até então eu tô achando dessa história? Eu tô bem no iniciozinho, né? Eu acho que o que eu vou falar aqui não é spoiler, porque, sei lá, são fatos bem iniciais da história. O personagem aqui que tem nome, né? Um livro do Saramago que tem os personagens batizados. Aqui a gente vai ter o Tertuliano Máximo Antônio, não, Afonso. Afonso? Acho que é Afonso, exatamente, Tertuliano Máximo Afonso. Um professor de história que sofre do que ele chama, possivelmente, de depressão, separado, tem uma vida extremamente monótona, uma vida que é bem pacata, algo que incomoda ele, já está no nível que está realmente motivando com que ele busque alguma coisa para movimentar de fato a vida dele, e ele também. E nessa busca, né, por algo a mais, algo que realmente implique a vida dele para frente, para que ele se locomova, ele vai encontrar um suposto sósia dele, né? Através de um filme que ele assiste por indicação de um outro colega dele da escola, um professor de matemática. Ele vai se deparar com esse cara e ele vai ficar completamente intrigado com aquela situação, né? Uma pessoa igual a mim, literalmente igual a mim, que fala como eu falo, que age como eu ajo. E ele vai atrás desse cara primeiro a partir desses filmes que ele aluga e que ele compra, e que ele fica meio que obcecado por essa busca frenética por dados e informações desse cara através das fitas. Eu tô bem nesse meio da história, quando ele vai finalizar ali as buscas dele através dos filmes, e ele vai agora começar a busca real, a busca de fato desse cara para poder encontrá-lo e saber mais do que ele quer, do que ele tá tão curioso. Tô gostando muitíssimo. O pessoal que está lendo pode me dar um feedback, porque, primeiro, o que me deixou mais intrigado, não sei se vocês notaram isso, mas a questão dos filmes em que o cara aparece, em que o ator aparece, o sósia dele, eu percebi que o nome tem, sei lá, algum significado. Não sei se eu estou viajando, pode ser que eu esteja exagerando aqui, mas eu achei bem curioso os títulos que o Saramago dá para os filmes em que ele aparece e também para os filmes que ele não aparece. Eu percebi que tem uma questão de nome ali que eu acho que está relacionado assim a essa história. Estou gostando muito, então espero que continue assim até o final. Na sequência eu comecei um livro que eu já tinha há algum tempo, que é o Acenos e Afagos, do João Gilberto Noll. Esse aqui é um autor gaúcho, um autor que infelizmente faleceu no final do ano passado, de 2017. O que é esse livro? A gente vai ter aqui uma história de um cara, um senhor de meia idade, da classe média alta de Porto Alegre. E aqui a gente vai ter um apanhado da vida e da trajetória dele, mas voltada estritamente para a descoberta sexual dele, no sentido de que ele tá, apesar de ser uma pessoa mais velha, etc e tal, ele é casado, mas ele tem uma vida paralela, digamos assim, porque ele se descobre, depois de muito tempo, que ele tem um desejo, uma vontade, uma questão sexual muito mais abrangente do que ele esperava, do que ele imaginava, né? Ele é casado com uma mulher há bastante tempo, tem um filho também, já adolescente, mas ele se interessa por homens, ele se interessa pela mulher que ele tem, e ele vai se descobrir aos poucos uma pessoa que tem uma vida sexual bem maior, bem mais abrangente, bem mais complexa do que ele esperava. E o texto inteiro ele é narrado
meio que na forma de um fluxo de consciência, né? O autor ele vai narrar os pensamentos e as vivências desse cara, desse protagonista, mas ele não vai fazer uma delimitação muito clara de momento, de espaço, ou com quem que ele está falando, com quem ele está conversando. As coisas são muito desenfreadas, uma coisa emendada na outra. Se no Saramago algumas pessoas reclamam, por exemplo, de que são textos muito prolongados, parágrafos imensos, blocos enormes, esse daqui é uma coisa bem mais complexa do que isso, nesse sentido de estrutura, porque de ponta a ponta ele é praticamente um texto só. Ele começa na primeira página, vai até o final, não tem um parágrafo novo. Então você tem que ir parando e fazendo a leitura dele de maneira assim bem didática, digamos assim, para ficar fácil você se encontrar na história. Mas está indo muito bem, eu estou gostando, é muito interessante. Eu sei que tem um teor aqui de mudança de gênero, questão de transexualidade, mas eu não sei como que isso é tratado aqui, porque eu não cheguei nessa parte ainda. Eu ainda estou nos pormenores, mas eu percebo já que é uma coisa gradual, né? Tem uma questão ali que primeiro ele vai assumindo papéis e funções que ele acredita ser papel de uma determinada figura, de um determinado gênero específico, mas depois aquilo vai abrangendo ele de maneira mais completa, né? Ele vai começando por fora, é uma mudança que vem mais externa, mas aos poucos isso vai adentrando a ele e tá bem intrigante, tá bem curioso e a história tá realmente me conquistando aos poucos. É uma literatura que é um pouco desgastante de acompanhar, justamente por esse teor mais não linear e ao mesmo tempo é complicado de você parar porque, como eu falei, o texto ele é íntegro, né? Ele não tem assim uma quebra que você possa parar, digerir aquilo para continuar depois. Não, ele vai trazendo fatos, dados, informações e você vai tendo que absorver aquilo todo, não no seu ritmo, mas no ritmo dele. Então é um pouco complicado de você ler nesse sentido, mas claro, não é nada muito impossível, nada muito complicado, você consegue se adaptar àquilo. Eu tô lá pela metade mais ou menos, já li quase que 50% ou mais do que isso, mas estou gostando bastante, né? Isso aqui foi uma indicação porque, resgatando as discussões do Me Chame Pelo Seu Nome, uma das críticas, não sei se eu posso dizer assim, mas algo que me incomodou muito naquela história foi o fato da imaturidade dos personagens, e isso me deixou um pouco irritado. E alguém me indicou esse livro, por isso que eu comprei ele, porque me disseram que era um teor parecido, mas com uma questão de maturidade mais presente, porque o personagem tinha isso e o autor trabalhava isso de maneira um pouco mais madura. Então foi por isso que eu peguei ele e eu tô gostando bastante. Por último, eu tô lendo também O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Esse livro aqui eu recebi da própria autora, ela entrou em contato comigo pelo Instagram e me mandou o livro dela. Eu comecei a ler ele ontem e eu já tô passando da metade. Que livro bom, que livro delicado, que livro poético. E eu tô realmente muito apaixonado por essa história. Aline, muito obrigado, eu já tô ali pela metade, mas é daqueles livros que eu sei que eu vou gostar muitíssimo. Me lembrou algumas pessoas também esse livro e com certeza eu vou querer presenteá-las depois com ele, porque é uma leitura que ela é muito prazerosa. Aqui a Aline, pelo menos até então que eu tô lendo, né, até onde eu cheguei, ela vai contar dessa menina, né, uma criança que ela vai ter um contato ali mais próximo com uma colega dela, uma amiga dela da escola, e com um vizinho que ela tem, que esse vizinho é o personagem mais interessante que eu vi até hoje nesses livros assim de teor um pouco mais infantil, digamos assim. Ele tem uma questão de mistério, uma questão de admiração dessa criança com relação a ele. Ele é um cara que ele é um rezador, ele é um benzedor, ela chama ele assim no livro. E ela tem uma relação muito interessante com esse vizinho, né? Esse cara, e a maneira como a Aline descreve ele é muito interessante. Ela traz alguns aspectos infantis, a gente consegue perceber isso não só no teor da história, como na maneira como ele é escrito. O texto, ele é entrecortado, ele falta palavras, ele pula algumas linhas, ele traz algumas dessas palavras são escritas de maneira que não está muito correta, não está muito coerente, mas porque é uma criança pensando, uma criança contando aquela história. Então, por isso, às vezes fica uma coisa meio fora de contexto ou fora de... não faz muito sentido, mas aquilo é proposital, porque é uma criança narrando. Então, o pensamento dela é daquele jeito, é entrecortado, é falho, tem alguns espaços, algumas lacunas, e isso a gente consegue perceber não só pelo conteúdo, como pela forma que a Aline escreveu esse texto. Depois a gente vai ter a fase dela aos 17 anos, aos 18 anos, na fase adulta também.
e tem um momento em que dá uma reviravolta, porque a gente começa o texto mais infantil, mais puro, mais ingênuo, mas depois acontece um fato bem brusco, uma situação bem limítrofe, e isso faz com que a história dê uma reviravolta e ele vai levar um outro tom, né? E eu estou justamente nesse ponto, que é mais ou menos aqui quase na metade. Estou gostando muitíssimo, está se encaminhando para ser uma leitura das melhores de livros contemporâneos brasileiros. E Aline, muito obrigado mais uma vez. Depois, quando eu terminar, eu faço um vídeo só para ele. Essas são então as minhas leituras em andamento, esses 3 aqui. Me fala aí se você já leu algum deles, o que é que você achou, ou se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse aqui. Me fala também o que é que você está lendo aí embaixo para poder saber. E rede social lá embaixo, faz comentário se você quiser. Não esquece de avaliar o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.